Olá, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Sou um dos fundadores do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, uma instituição de apoio à saúde mental. Tratamos de questões energéticas que causam a esquizofrenia, a depressão, a bipolaridade, pânico, pulsão de morte, toda essa linhagem de problemas psíquicos chamado de neurose e psicoses é a área da nossa atuação desde 1995. Está conosco o nosso colega de estúdio, Jefferson Scarcelli. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Boa tarde aos telespectadores. Estamos de volta aqui com o programa Conexão Alfa. E, Dr. Celso, é muito interessante, nós recebemos bastante ligações, e-mails, né, onde no último programa nós trabalhamos o tema, os excluídos, né, e os segredos familiares. E muitas pessoas, né, têm pedido para que a gente pudesse falar aqui no programa, Dr. Celso, sobre essas memórias dos antepassados, como elas influenciam, né, essa geração atual de hoje. O senhor poderia nos dar uma explicação nessa linha de raciocínio? Então, nós vamos falar então sobre a influência das memórias dos ancestrais nas gerações atuais. Como nós falamos no programa passado sobre as exclusões criam uma memória, é uma memória de exclusão. E a grande pergunta, Jefferson, que talvez o nosso querido telespectador pergunte, onde estão escritas essas memórias? Não passa pela cabeça? Sim, com certeza. Como que a gente consegue acessar a memória? Onde está o banco de dados, né, que guardam essas memórias? Pois bem, primeiro, para nós falarmos de memórias dos ancestrais, como elas influenciam positivamente ou negativamente as gerações atuais, é importante falar sobre os campos mórficos. Até 1995, se sabia que os ancestrais, a vivência dos ancestrais, adoeciam as gerações atuais e vindouras. Mas não se sabia o que era e nem onde estavam arquivados. Então, com a descoberta de Bert Hellinger e Schaudecker, se soube que existe um campo específico que guarda os eventos familiares. E eles chamaram esses campos de campos mórficos. A palavra mórficos significa antigos, campos de memórias antigas. E elas não são especificamente memórias antigas, pode ser memórias recentes. É um banco de dados onde todos os eventos ocorridos dentro do contexto familiar são arquivados, guardados essas memórias. E nós temos um outro campo chamado éter-atmosférico, Jefferson. Este guarda todos os eventos ocorridos na nossa vida pessoal, no mal que fizemos contra terceiros. Olha que interessante. Então, temos 3 livros chamados 3 livros da vida, né? 3 livros que guardam arquivados, primeiro, os campos mórficos, que guardam arquivados os eventos ocorridos na família. Éter-atmosférico guarda registrado todo os eventos das nossas existências, o bem que fizemos ou o bem que não fizemos, o mal que fizemos contra terceiros. E também estão sempre arquivando num outro livro chamado Registros Akáshicos. Os registros akáshicos guardam todo o contexto histórico da nossa existência. A nossa missão, aquilo que nós viemos fazer na matéria, aquilo que nós viemos resgatar como karma, estão nesses registros akáshicos. Mas a pergunta do nosso telespectador é a influência das memórias dos ancestrais nas gerações atuais. Então, quando um ancestral começa vamos falar de um jovem, ele vai bem na escola, no estudo primário, fundamental, depois ele vai
para a faculdade, chega numa fase da vida, tudo dá errado. Desiste da faculdade, já não tem ânimo para estudar, não se relaciona e se fecha. Aí costumo dizer que ele está depressivo. E aí toca-lhe remédio. E aí esse jovem ele vai entrando numa paranoia. E aí ele pode ter vários tipos de distúrbios. E sempre o que está como pano de fundo deste fechamento pode ser uma memória de um ancestral. Perfeito, que está armazenado nesses campos mortos. Armazenado nos campos mortos. Entendi. Para que os nossos telespectadores entendam, Dr. Celso, o senhor usa um exemplo, né, que o senhor pudesse passar, que os campos mórficos é como se fosse esse teto, o telhado, né? Sim, imagine, nós estamos aqui no estúdio de TV, nós temos aqui um teto, né? Esse teto, vamos supor que são os campos mórficos da sua família. Tudo que aconteceu de bom ou de mal estão arquivados nesses campos mórficos. Onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, andando de avião, andando no subterrâneo, em qualquer lugar que você esteja, nunca, jamais você vai se desligar dos campos mórficos. O que é interessante, Jefferson, uma pergunta que talvez você esteja se fazendo: como? Qual é o botão, o start que liga o nosso inconsciente com os eventos dos ancestrais? Vejam bem, eu disse que os campos mórficos estão conosco eternamente, enquanto nós vivermos na matéria. Dependendo de como foi a gestação e a primeira infância, que corresponde do nascimento até os 7 anos, determina, Jefferson, se nós vamos nos ligar com as coisas boas dos campos mórficos ou com as coisas ruins. Entendeu? Certo. Esse é o ponto de conexão com as questões da ancestralidade. Eu dei uma palestra no Colégio São José alguns anos atrás, um tempo atrás, e o padre fez uma pergunta para mim. Achei muito interessante a pergunta dele, quando eu falava dos campos mórficos e do desencadeamento de memórias dos ancestrais na mente dos alunos, né, das pessoas, né? E ele perguntou: mas doutor, nos campos mórficos só tem coisas ruins? Não. Aí eu respondi para ele, por isso que eu lembrei agora, e é interessante a gente dizer: os campos mórficos guardam uma réplica fiel de tudo que aconteceu com os nossos ancestrais. Coisas boas, coisas muito boas, que são os créditos que nós temos, e coisas ruins e coisas muito ruins. O que vai determinar esta conexão com as coisas ruins ou com as coisas boas é o acolhimento que nós tivemos durante a gestação e como nós fomos recebidos na família até os 7 anos, como nós fomos tratados pelos nossos pais. Se nós fomos rejeitados durante a gestação, Jefferson, se o pai ou a mãe não queria, de repente o pai e a mãe achavam que não era hora, como nós vamos nos sentir? Rejeitados. Então, nós criamos na mente me ajuda aí, como que é o nome mesmo? Um DHS, dia, hora e segundo, DHS. Nós criamos um DHS de exclusão, Aí, quando nós vamos evoluindo a nossa gestação, vamos supor que lá pelo 8º mês, a mãe está cansada, a mãe chora, não aguenta mais aquela barrigona, e ainda falta 30 dias, e a mãe chora, e lá nós podemos fazer mais um DHS. A mamãe está chorando por minha causa, ela não me quer. Então vai criando outro DHS. Quando nós nascemos, se por alguma razão os nossos pais maltratam, e a gente pode achar que eles não amam a gente. Não há amor, eles não nos amam. Então cria outro DHS. Então esse DHS, que é o ponto fundamental do trauma, vai nos ligar nas questões de exclusão e desamor da ancestralidade. Ou seja, então vai ser feita uma ligação com aqueles também que sofreram da mesma situação ali. Faz um link com eventos semelhantes. Perfeito. E aí, se a pessoa, ele cria vários DHS,
DHS, dia, hora e segundo, ele não se sentiu amado. O DHS é uma leitura psíquica que é possível saber o dia, a hora e o segundo que aconteceu o trauma. Por isso que é chamado de DHS. Então ele vai formando DHS, e esses DHS, normalmente, eles são codificados no rim, em um dos rins, ou no pulmão, ou no pâncreas, ou no coração. E aí, conforme esses DHS vão crescendo durante a vida, nós fazemos as conexões com os nossos ancestrais. E aí somatiza com as doenças que levaram os nossos ancestrais à morte. E aí nós entendemos por que muitas pessoas têm um contexto histórico, um padrão de doenças semelhantes. O bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o irmão morreu de câncer e ele agora está com câncer. Isso são os DHS sistêmicos que foram acumulando geração após geração. Verdade. E nesta visão de DHS, nós encontramos o pano de fundo, Jefferson, do diabetes em crianças. Todas as crianças que desenvolvem, adultos também, mas o que nos impressiona é a criança. Ela traz um DHS tão forte e vários DHS que foram somatizados no pâncreas. E aí, sem remover o DHS, não tem como o pâncreas voltar a funcionar normal, tanto em pessoas adultas quanto em crianças. E é tão interessante que eu tenho uma amiga, dona Ângela, ela aqui do norte do Paraná, do Norte Pioneiro, e ela tinha um problema muito grave de insônia. E ela procura a gente em Apucarana, já há uns 2 anos atrás. Nossa, ela estava cadavérica, não conseguia dormir. Ela disse: doutor, tem alguma coisa me perturbando. Aí ela veio para o IPTH para tratar a insônia, e ela era diabética há muitos anos. Ela ficou diabética com 20 e poucos anos. E ela já estava com quase 60 anos. E fizemos lá todo o tratamento necessário. Ela ficou uns 10 dias aqui no Hotel Doral, aqui em Apucarana, na ocasião, ou no Palace Hotel ali, em um dos dois que ela ficou. E tratou a insônia, resolveu a insônia. E ela chega em casa e depois passa 1 mês e 2, ela começou a analisar e ela media a glicose, a diabetes desapareceu. Interessante. Os DHS que formaram no pâncreas, que causaram insônia, que trabalhavam também no hipotálamo, causando a falta do éter no cérebro dessa mulher, causou vários sintomas físicos, né? Inclusive o diabetes e a insônia. E assim, nós tratamos uma coisa e resolveu outras, além do diabetes. Ela tinha outros problemas psíquicos e físicos, como dores nas articulações, e não sentiu mais nada. Aí que é interessante, Jefferson, nós falar para o nosso telespectador entender. Imagine que você tem um aparelho de televisão na sua casa. E essa programação que você está assistindo, vamos supor que seja via satélite. Então o satélite está lá em órbita, ele joga esse sinal para todos os que estão conectados nesse canal aí, né, Jefferson? Sim. Agora vamos jogar isso para a família. Aquela exclusão, aquela memória que está nos campos mórficos, funciona como um emissor de sinal. São as ondas, né? As ondas cerebrais, sonoras, né? Para todos os que estão na família. E aqueles que se conectarem sofrem da mesma doença. E como o trabalho sistêmico, nós trabalhamos no inconsciente e acionamos os campos mórficos, é como se nós mudássemos a programação, Jefferson, no satélite. Perfeito. E muda no satélite, o que vai acontecer? Aquela programação sai do ar. Não há mais a ressonância. Não há mais o DHS, o estimulador do DHS para adoecer um órgão físico ou psicológico. Perfeito. E para que fique assim bastante entendível, Dr. Celso,
esta conexão que é feita é via o radar límbico, né? O senhor poderia nos explicar um pouquinho? Nós temos o nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, e eles balançam conforme as emoções. E no centro do corpo cartiloso, os neurocientistas descobriram que existe um componente cartiloso na parte de baixo, perto da glândula pineal, que eles não sabiam por quê, que tinha aquela cartilagem, como um grão de ervilha, por exemplo. Aí os estudos já antigos descobriram que aquele componente cartiloso é um radar límbico, é como um radar do aeroporto. Um radar do aeroporto, eu não sei aonde que o Sindacta tem um radar nacional, ele capta qualquer movimento da aeronave no território brasileiro. Da mesma forma, a nossa mente, o nosso radar límbico, capta dos campos mórficos tudo o que aconteceu de acordo com o DHS que nós temos arquivado no nosso inconsciente. Muito interessante, Dr. Celso. E como funciona, quem é o escolhido, Dr. Celso? Uma família com 5 irmãos, por exemplo, todos vão receber essa ressonância ou 1 ou 2 irmãos? Como funciona? Normalmente, Jefferson, é o escolhido. Não é que ele é escolhido. Ele se candidata a ser o para-raio da família. E normalmente, aquele filho, você citou, uma família de 5 irmãos, né? Então veja, se uma família de 5 irmãos, sempre tem um que é mais inteligente, né? Ele é mais rápido, a mente mais rápida. E os pais dizem, esse menino vai ter grande sucesso. Este que tem a grande possibilidade, que tem a mente rápida, que elabora os pensamentos, ele tem o radar límbico muito ativado. E ele é um dos candidatos a ser o expiador da família. Ou seja, os problemas da ancestralidade poderão se instalar no inconsciente dele e desnorteá-lo na vida, desnortear o destino, desnortear a programação inconsciente. E é muito interessante essa explicação, Dr. Celso, porque a gente vê em vários casos clínicos, né, todos os dias que nós atendemos no IPTH, as pessoas que normalmente chegam, né, com alguns distúrbios, eles por si só já se condenam, né? Ou a própria família também condena, né? Ele não presta para nada, ele não evolui. Na verdade, esse se candidatou para resolver todo o sistema familiar, né? Na verdade, a gente sempre pergunta para os pais, você acha que o seu filho, ele é o herói ou ele é o vilão? E sempre os pais dizem, ele é o vilão, ele não quer nada na vida. Não, ele é o herói. Ele resolveu inconscientemente curar o sistema familiar doente. Ele resolveu inconscientemente, ele não tem noção daquilo. E o amor que ele tem, o amor cego, o amor inconsequente pelos ancestrais, o leva a fracassar nas mais variadas ordens da vida para tentar curar o sistema, para tentar resgatar os excluídos, para tentar consertar aquilo que ninguém olha. Por isso que nós falamos, Jefferson, que quando os pais não olham para os problemas, os filhos olham. E eles olham com um olhar de amor cego, porque eles infracionam a lei da hierarquia. Quando os pais têm, às vezes o homem se envolve com outra mulher e ela engravida, ele paga para tirar a criança. Ou às vezes a mãe se envolve com outro homem, cria um emaranhado. E aí eles se ajeitam e continuam. E jogam esta sujeira embaixo do tapete, deixando uma arapuca armada para os inocentes. Então ninguém está livre de ter um envolvimento com outra pessoa, ninguém está livre. Nós somos seres humanos, nós somos movidos também pelo racional, pelo instinto. Então eu não estou jogando pedra em ninguém, estou apenas dizendo que se você não olhar para aquilo que você precisa olhar, os seus filhos vão olhar, os seus netos vão olhar, os seus bisnetos vão olhar. Só que para você resolver não tem peso, para eles é impossível de ser carregado. É isso aí, Dr. Celso, o tema está muito interessante, mas o programa está chegando ao final e voltamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.